Nós abrimos no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aonde nós vemos o apóstolo Paulo, ele a falar sobre os olhos e sobre os ouvidos. E apóstolo Paulo a falar também sobre o coração. Primeiramente eu quero dizer para você que quando nós falamos de olhos e ouvidos, nós precisamos entender que além dos ouvidos físicos que nós acarretamos, nós também acarretamos os ouvidos espirituais. Ou seja, a audição espiritual é muito mais profunda que a audição terrena. Porque quando nós ouvimos com os ouvidos espirituais, nós ouvimos aquilo que os ouvidos carnais não podem ouvir. Aquilo que os nossos ouvidos espirituais têm a capacidade de ouvir, os nossos ouvidos físicos não têm capacidade de ouvir. Aquilo que os nossos olhos espirituais têm a capacidade de contemplar, os nossos olhos físicos não têm a capacidade de contemplar. E o que eu quero dizer para você é que o crente precisa de ter a visibilidade espiritual. Porque quando nós falamos de visibilidade espiritual, nós entendemos que além do crente ter a visibilidade espiritual que nos possibilita de enxergarmos a realidade do mundo espiritual, mas o crente tem uma visibilidade que se chama olhos da fé. Apóstolo Paulo vai dizendo que nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Significa que o crente que está em Cristo Jesus, ele vive pela fé. E quando nós vivemos pela fé, olhamos pela fé. O que é olhar pela fé? É olhar em tudo aquilo que está ao nosso redor, independentemente daquilo que nós estamos a passar, mas temos a plena certeza que os olhos da fé que Deus nos deu enxerga o futuro. Os olhos da fé não enxergam o presente. Os olhos da fé enxergam o futuro, porque nós temos a plena certeza que quando nós permanecer ou quando nós termos os olhos da fé, nós vamos enxergar aquilo que os olhos físicos não têm capacidade de enxergar, porque com os olhos da fé nós enxergamos aquilo que está para acontecer em frente, porque quem tem olhos da fé, ele pode passar por uma batalha espiritual, ele pode passar por uma advertência espiritual, ou seja, ele pode passar por alguma coisa espiritual que até mesmo esteja lhe impossibilitar de crescer espiritualmente, mas os olhos da fé vai lhe fazer enxergar a resposta de Deus para a sua dificuldade, a resposta de Deus para o seu problema, porque quando o crente tem os olhos da fé, ele não enxerga impossibilidade, ele enxerga tudo como possibilidade, ou seja, ele não enxerga a impossibilidade, mas ele enxerga em Deus e ele percebe que para Deus tudo é possível. Aquele que tem os olhos da fé, ele nunca olha para alguma coisa e diz que não vai conseguir, porque os olhos da fé te dá crédito e a certeza que você vai conseguir, porque você não está sozinho nesta guerra, porque você não está sozinho nesta luta, você está com Cristo Jesus. Então, os olhos da fé, ele tem uma conexão com os olhos espirituais. Quando eu falo de olhos da fé, eu falo que os olhos da fé são os nossos olhos físicos. Os olhos da fé são os nossos olhos físicos. Ou seja, eu ainda não estou a falar da visão espiritual, porque apesar de ter uma outra vertente sobre visão espiritual, porque o crente que tem Deus, ele anda na visão de Deus, só que essa é uma outra visão. Quando eu falo andar na visão de Deus, falo andar conforme Deus quer que a pessoa ande, ou seja, ele deixa de andar na sua visão da terra e ele começa a andar na visão celestial. Mas o que eu quero trazer aqui para você é sobre olhos da fé.
Antes de você ter a visibilidade espiritual, você precisa ter a visibilidade, ou seja, você precisa ter os olhos da fé. Antes de você ter os olhos da fé, você precisa purificar os teus olhos pecaminosos, porque você não pode ter visão espiritual, você não pode ter os olhos da fé, você não pode arrecadar essas determinadas coisas sem antes você purificar os teus olhos carnais, porque aquilo que nos impossibilita de enxergar aquilo que Deus quer que nós venhamos enxergar, de receber aquilo que Deus quer que nós venhamos receber, é porque os nossos olhos são pecaminosos. A Bíblia vai dizendo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando os teus olhos permanecerem na santidade de Deus, o teu corpo todo terá luz. Você vai ter a luz de Cristo, porque os olhos são as janelas, aleluia, são as janelas da vida. Com os olhos conseguimos contemplar o bem e com os olhos conseguimos contemplar o mal. E quando você purifica os teus olhos, quando você passa num processo de purificação dos teus olhos, os teus olhos deixam de ser olhos pecaminosos e tornam-se olhos santos diante da presença do Rei da Glória. E quando você passa neste processo de lapidação, você começa a andar pelos olhos da fé, porque os olhos da fé vai te fazer enxergar que o amanhã as coisas podem ser melhor para a tua vida, vai te fazer enxergar que daqui a algumas horas as coisas podem melhorar para você. Os olhos da fé nos faz enxergar o futuro e ter a plena certeza que o nosso Deus é suficientemente poderoso para nos libertar, para nos livrar daquilo que nós estamos a passar, independentemente das lutas, independentemente das tribulações. Mas aquele que tem olhos da fé, ele tem os olhos do Espírito Santo de Deus em sua vida. Aquele que tem olhos da fé, ele crê da mesma forma que os profetas creram quando Jesus Cristo prometeu que ele desceria na terra para morrer pelo pecador. E todo crente que não tem os olhos da fé automaticamente pode ser abalado, porque quando ver uma situação acontecer dentro da sua casa, ele pode desmoronar, ele pode tropeçar, ele pode cair por ver o esposo que não se converteu, por ver os filhos que não se converteram, por ver, glória a Deus, os vizinhos que não se converteram. Então ele pode desmoronar porque ele não tem os olhos da fé, ele não enxerga aquilo que Deus tem poder para fazer, ele não crê. Oh, la bachacarabachaya. Aleluia, Espírito Santo. Li prochacarabachandara prochai. Rabachacarabachandara prochai. Muitos crentes não conseguem mudar uma situação em Cristo Jesus dentro da sua casa, porque eles não têm os olhos da fé. Você tem que deixar de enxergar com os teus olhos terrenos, porque os teus olhos terrenos duvidam de Deus. Os teus olhos terrenos, eles querem simplesmente receber aquilo que estão a ver. Aquilo que eles estão a ver é aquilo que eles têm a plena certeza que podem receber, mas os olhos da fé podem não ver, mas pela fé temos a plena certeza que vamos receber. Os olhos da fé podem não ver o teu esposo, oh, aleluia, a se converter, mas pela fé nós temos a certeza que ele vai se converter. Os olhos da fé podem não ver a situação mudar na tua vida, mas pelos olhos da fé em Cristo Jesus nós temos a plena certeza que o amanhã pode ser melhor. Oh, aleluia. Quando não temos olhos da fé, queremos que uma situação seja mudada rapidamente e não simultaneamente. Quando não temos olhos da fé, queremos que as coisas aconteçam conforme nós queremos e não conforme Deus quer. Se calhar o problema que você se encontra, Deus não quer que dure 5 dias, Deus não quer que dure 6 dias, se calhar Deus quer que dure 3 meses, 4 meses, 5 meses. E se você não tiver os olhos da fé, você vai desacreditar no jejum que você abriu para o teu esposo, no jejum que você abriu para a tua esposa, no jejum que você abriu para Deus mudar os teus filhos, porque você não tem olhos da fé. Você só crê quando vê, e quando você não vê, você não crê. Então peça para que Deus te dê olhos da fé. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo,
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu melhor amigo. Espírito Santo, meu melhor amigo. Espírito Santo. Então você precisa enxergar além da tua visão terrena. Você precisa enxergar aquilo que a visão terrena não pode enxergar. Apóstolo Paulo disse, repito, nós vivemos pela fé. O viver nesta terra é pela fé. E a Bíblia vai dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Se os teus olhos não tiverem fé, você não vai poder agradar a Deus. Porque quando falamos de visibilidade da fé, você precisa, aleluia, pensar aonde Deus te tirou, aonde você estava. Se calhar tem pessoas aqui que estavam na prostituição, tem pessoas aqui que estavam no alcoolismo, e alguém quando olhou para você, não acreditou que você poderia mudar, não acreditou que você poderia entregar a tua vida para Deus, mas tinha alguém que olhava para você com os olhos da fé e tinha plena certeza que todo Jesus que estava a fazer pela tua vida não estava a ser em vão, que toda oração que estava a fazer pela tua vida não estava a ser em vão. Se Deus mudou a tua vida, te tirou do pecado aonde você se encontrava, será que Deus não tem poder de mudar a vida daquele em quem você tem orado por ele, em quem você tem jejuado por ele, em quem você tem pagado o preço por ele? Sim, o povo de Deus precisa começar a enxergar as coisas com os olhos da fé, assim como a águia, ele para caçar um animal, ele tem que subir no topo, e quando a águia chegar naquele lugar, ele vai enxergar o animal de longe. Só assim é que ele vai descer para poder caçar aquele animal. Esse deve ser o procedimento de um crente. Tem que enxergar as coisas com os olhos da fé, porque se você não enxergar as coisas com os olhos da fé, você vai ser maniatado, você vai ser prisado. Facilmente os crentes vão desmotivar a tua fé, vão te fazer desacreditar do poder do Rei da Glória. Não brinca com meu Deus, porque ele é tão poderoso que criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra simplesmente pela palavra, e quando você andar pelos olhos da fé, as tuas palavras vão ter poder. Você vai declarar e as coisas vão acontecer, mas nem tudo que você declara vai acontecer num dia, vai acontecer durante 2 dias, vai acontecer durante 2 meses. Continua a declarar, porque quanto mais você declara, o inimigo começa a perder poder. Quanto mais você declara, as coisas do mundo do inferno começam a acontecer, mas não acontecem facilmente, porque é uma guerra, é uma batalha, é um combate espiritual, onde demônios fazem de tudo para nós não sair vitorioso. Assim como Davi, quando ele se deparou com Golias, houve pessoas que olharam para Davi, chamaram Davi de pequeno, disseram que Davi não vai derrotar Golias, mas quando eles aleluia, quanto mais eles diziam que Davi não poderia derrubar Golias, Davi foi lá em nome de Deus e ele mostrou que Deus é poderoso. Você tem que ter o mesmo procedimento de Davi. Quando Davi chegou para Golias, Davi olhou com os olhos da fé. Davi sabia que Golias era mais grande do que ele, mas Davi sabia que existia alguém que era mais grande que Golias, e se ele clamasse esse nome, Golias poderia cair por terra. Então há Golias na tua casa que não estão a cair por terra porque você não está a enxergar com os olhos da fé. Começa a enxergar com os olhos da fé, você vai ver as coisas acontecer, você vai ver as coisas se mover ao teu favor e o reino de Deus abrir para a tua vida. E quando isso acontecer, a resposta de Deus virá para a tua vida. La prochacarabachandara brochai. Riprochocorobrochondoro brochai. Olhos da fé. Olhos da fé. Com que tipo de visão você enxerga? Com que tipo de visão você enxerga? Assim como existem olhos da fé, diz o Espírito Santo, existem olhos da dúvida.
O que são olhos da dúvida é quando você abre um propósito em prol de alguma coisa e você percebe que não está acontecendo, os olhos da dúvida começam a agir, os olhos da dúvida começam a dizer que Deus não ouviu as tuas orações, os olhos da dúvida começam a dizer que Deus não respondeu às tuas orações, os olhos da dúvida começam a dizer que nada está acontecendo no mundo espiritual. É isso que o diabo quer que você acredite, mas eu quero dizer para você, todos os jejuns que você fez, todas as orações que você fez na presença de Deus, em prol de alguma determinada coisa, eu te garanto que já está acontecendo, no mundo espiritual já está acontecer, no mundo espiritual há uma guerra muito profunda que já está acontecendo, os anjos estão a se mover ao teu favor e brevemente você verá, e quando você vê, você vai reconhecer que Deus é poderoso nos céus e na terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nunca vi outro ser mais poderoso que o meu Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o meu Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Sim, o meu Deus que livrou Daniel, o meu Deus que livrou, glórias ao Senhor Jesus Cristo, servos e servas de Deus que creram e acreditaram na sua palavra e andaram pelos olhos da fé. Ei, mulher, deixa de andar, aleluia, com os olhos da dúvida e começa a andar com os olhos da fé e creia que Yeshua HaMashiach, que o Elohim Kadosh, ele é poderoso e não há outro ser mais poderoso do que ele. Por isso é que nós somos uma igreja vitoriosa, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Desde o momento que ele morreu na cruz, o véu se rasgou e foi declarado uma guerra no inferno. Por isso é que ele desceu lá no inferno, pegou a chave do inferno e a chave da morte e pisou na cabeça do diabo e disse para ele: Satanás, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Se todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, eu sirvo a ele. Então eu tenho poder em Cristo Jesus nos céus e na terra, porque quando eu clamo o nome dele, as coisas acontecem pelos olhos da fé. É Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Você pode abrir o teu microfone e dar uma salva de palma para o Espírito Santo de Deus. Abra o teu microfone e dê uma salva de palma para o Espírito Santo. O Espírito Santo merece essa salva de palma. O Espírito Santo merece. Ele merece. Aleluia. Então, hoje eu vou ficar os olhos da fé. Outro dia, quando Deus permitir, vamos entrar na visão espiritual. Amém? Vou ter que descansar um pouco para a live às 18 horas do Brasil, às 22 horas de Angola, às 21 horas de Portugal, às 23 horas de Moçambique e às 18 horas do Brasil. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Quem aprendeu, diga amém. Quem aprendeu, diga amém. E glorifica. Amém. Amém. O Espírito Santo de Deus é tão lindo. O Espírito Santo de Deus é tão lindo. Às vezes eu me pergunto por que o Espírito Santo se preocupa tanto conosco, sempre tem uma palavra para nós. O Espírito Santo é muito lindo. Ele é incrível, igreja. O Espírito Santo é incrível. É incrível. Eu estou a sentir ele aqui, perto de mim. Eu estou a sentir o Espírito Santo, o amado da minha alma. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter usado a minha boca, Espírito Santo. Eu não mereço ser usado por ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te amo, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Que o Senhor Deus possa abençoar